Bom, apesar então de ter somente 3 alunos aí, como a aula está sendo gravada, seus colegas podem então assistir depois a posteriori, né? Ou quem chegar atrasado pode depois pegar o início da aula. Então, vou começar me identificando para ficar registrado. Eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, essa é a nossa 10ª experiência. Infelizmente não consigo mostrar o Moodle porque ele estava em manutenção no momento. Mas o roteiro da nossa aula, a organização do material é o mesmo que vocês estão acostumados aí, né? Começa com o link, depois com os slides que eu vou utilizar aqui na aula, o roteiro, em alguns casos tem algum vídeo, nesse eu acho que eu ainda não coloquei nenhum vídeo, além do link para entregar o relatório, né? Como de costume vai ser uma semana. E também, né, os resultados das medidas, né, para vocês estarem trabalhando aí no relatório. Nesse caso, vai ser uma simulação, certo? Então, na verdade, não vai ter medidas, vocês vão fazer mais uma simulação, podem utilizar o mesmo programa que vocês trabalharam na aula passada, nossa aula de simulação, só que vão ter que fazer algumas mudanças, certo? Para adequar para o experimento da aula de hoje. Tô tranquilo, pessoal? Beleza, então vamos seguir em frente. Vou começar então compartilhando meu vídeo. Tudo certo com o compartilhamento? Sim, sim. Joia. Então essa é a nossa 10ª experiência, certo? Então vamos continuar estudando aí a máquina de corrente alternada. No nosso caso aqui, a máquina assíncrona, também conhecida aí como motor de indução, né, ou máquina de indução. Então, relembrando, né, nós temos um estator trifásico. Então, temos as bobinas da fase A, B e C, onde cada uma das bobinas é defasada espacialmente 120 graus, formando uma máquina simétrica. O rotor, nós temos 2 tipos, rotor gaiola de esquilo, onde o núcleo do rotor é formado aí por barras, certo? E essas barras são curto-circuitadas no extremo por um anel. Em geral, essas barras e esse anel é feito de alumínio sólido. Alumínio ele é fundido, né, derretido, injetado e depois ele se solidifica dentro do motor, do rotor no caso. E nós temos também o rotor bobinado, que em vez então de ter essas barras, nós vamos ter bobinas inseridas aí no rotor, certo? O rotor também tem que ser trifásico. Nossa máquina de laboratório, cada fase, então, ela é repartida em 2 bobinas que estão sobre o mesmo eixo magnético. Fase U, adiantado 120 graus, tem a fase V, que também é repartida em 2 bobinas sobre o mesmo eixo magnético. E, por fim, aí a fase W, que também é repartida em 2 bobinas. Motor totalmente simétrico, e o nosso rotor também trifásico. A ligação do rotor ela é fixa, certo? É uma ligação em estrela. Eu tenho então minhas 3 bobinas do rotor. Nós não temos acesso a estar alterando aí o circuito do rotor. O estator, nós podemos fazer várias ligações diferentes aí, certo? Várias configurações. Bom, então o nosso experimento, o que nós vamos simular nessa aula, aqui temos então uma representação da nossa bancada do laboratório do Instituto. Então aqui nós temos um motor de indução trifásico. No mesmo eixo conectado nós temos uma máquina de corrente contínua. Então ambas as máquinas podem trabalhar como motor ou como gerador.
Em geral, quando uma trabalha com motor, a outra trabalha como gerador para servir de carga para o eixo, certo? Então, nesse experimento, nós vamos usar um artifício que é, como o nosso máquina de rotor bobinado, e nós temos acesso ao circuito do rotor pelos anéis, nós vamos utilizar um artifício de colocar um rheostato trifásico em série com cada uma das fases, para mostrar o que acontece aí com o comportamento do nosso motor quando nós variarmos essa resistência do rotor, certo? Isso era mais comum, né? Aí mais no passado, antes de nós termos aí inversores de potência, né? Onde nós podemos, como nós vimos na aula passada, se nós mexermos de forma adequada na tensão e na frequência de alimentação da máquina, nós conseguimos baixar a corrente de partida sem perder torque de partida. Quando a gente não tem o inversor, ou o inversor é caro demais, e a nossa máquina é de rotor bobinado, é possível utilizar resistências em série com o rotor para diminuir a corrente de partida. É meio de se esperar que se eu aumento essa resistência, eu vou aumentar a queda de tensão na resistência, automaticamente eu vou diminuir aí a corrente de partida da minha máquina. Vou estar aumentando a impedância da máquina, eu vou diminuir essa corrente de partida. Bom, então nós vamos partir a máquina com essas resistências, vamos fazer a conexão na rede elétrica. A máquina vai partir, né, puxar potência ativa e reativa, ela tem suas perdas elétricas, o que sobrar aí vai ser disponível em potência no eixo. Automaticamente vai ter um torque que vai fazer o nosso eixo girar. Girando, nós também vamos ter perdas mecânicas. E o que sobrar aí pode ser disponibilizado em potência elétrica na nossa máquina de corrente contínua, que vai estar trabalhando como gerador. Se essa máquina, então, disponibilizar potência elétrica nos seus terminais, ela vai, então, fornecer um torque de carga que vai se opor ao movimento. Então, dessa forma, essa máquina de corrente contínua, operando como gerador, vai servir de carga para o nosso motor de indução trifásica. Certo, pessoal? Então, essa vai ser a primeira parte do nosso experimento que nós vamos mostrar para vocês fazendo simulações. Bom, essa máquina de rotor bobinado, ela também pode ser alimentada pelo circuito do rotor. Lembrem que o nosso motor de indução, ele é similar a um transformador, e transformadores são reversíveis. Esse motor de indução com rotor bobinado, ele também é reversível. Nós também podemos alimentar esse circuito pelo rotor e ou curto-circuitar ou aplicar resistências no estator. Então a gente fecha o contato, alimenta a tensão pelo rotor. Meu rotor vai puxar a potência ativa e reativa da rede. Vou ter as perdas elétricas. Ele vai disponibilizar potência no eixo. Vai surgir um torque que vai fazer com que o eixo gire. Uma vez que o eixo está girando, nós vamos ter perdas elétricas. O que sobrar pode ser disponibilizado então em potência aí na nossa máquina de corrente contínua. E, obviamente, eu vou também ter as perdas aí da máquina de corrente contínua. Essa potência que é disponibilizada por esse gerador é uma carga para o eixo, então ele se opõe aí ao movimento. Certo? Então, duas coisas que nós vamos explorar aí na nossa aula de hoje é que, primeiro, eu posso baixar a corrente de partida da minha máquina se eu colocar um rheostato em série com o rotor. Segundo, é que essa máquina é reversível. Se eu quiser aplicar tensão pelo rotor e curto-circuitar ou colocar rheostato no estator, ela vai funcionar da mesma forma. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Então, o objetivo do nosso experimento é demonstrar esses dois conceitos. Nós vamos fazer
A gente não consegue aqui fazer alimentação pelo rotor, né? Mas nós vamos fazer simulações e mostrar aqui a corrente de partida, o que acontece com a corrente de partida e o torque da minha máquina, quando a gente varia essa resistência do rotor. Professor, Oi. o RR no código é o reostato mais o rotor, né? Eu não consigo abrir ele agora. Eu vou exatamente o que está lá no Moodle, certo? Deixa eu só. Ah, não era isso que eu queria fazer. Só um minutinho. Eu vou abrindo o MATLAB aqui. Mas você vai ter que colocar no RR o valor da resistência mais do reostato. Então é só você ir adicionando. Como ele E pede para variar o reostato, é só você ir adicionando, né? Exatamente, exatamente. Começa com quando o reostato for zero, você vai usar somente o valor da resistência do rotor. Eu não estou lembrado do valor agora que está ali no roteiro. Não sei se vocês estão conseguindo abrir o Moodle. Sim, sim, ele tinha caído, Ah, mas agora voltou. ok. Então tá, deixa eu ver se eu consigo abrir também. Uhum. Mas eu acho que é a faixa de 1 em alguma coisa, um ON em alguma coisa, né? Só um Isso, é minutinho. porque assim, eu tava vendo aqui e parece que, como assim, o rotor mais reostato, né, nesse caso que ele indica como 1,15. Uhum. Aí quando o reostato é igual a zero, né? Exatamente, exatamente. E, Quando e a você... resistência do rotor tem como ser negativa? Não, a resistência do rotor não pode ser negativa. Ela só vai, na verdade, ser negativa se o escorregamento ficar negativo, né? Ah, entendi. Certo? Mas eu estou abrindo o roteiro, então a resistência do rotor é 1,15. A do reostato, ela começa com 0, depois vai para meio, 1, 2 e 4 ohm, certo? Então, você vai ter que ir lá no roteiro e somando o valor desse resistência do reostato. Deixa eu abrir também como que Entendi. está o software que eu deixei para vocês ali. Uhum. Então eu deixei em branco, né, os valores dos componentes. E vocês vão ter que fazer isso aí então, certo? Vocês vão ter que rodar esse programa aí 5 vezes. Em cada um deles vocês vão somando o valor da resistência do reostato conforme está no roteiro. A primeira vez, quando o reostato em zero, não coloque em zero no RR, certo? O valor da resistência do RR vai ser 1,15. Depois vocês vão somando esse 1,15 com os valores ali do reostato. Então, para Ah, sim, cada. beleza. Isso, exatamente. Para cada valor do reostato tem que ser rodado uma vez. Uhum. No mais, ele já vai plotar ali então o torque, o módulo da corrente do estator e a fase da corrente do estator. Estou mais interessado no torque e no módulo, certo? Compartilhamento continua ok, né? Tá de boa. Então tá jóia. Vamos lá. Bom, então se nós variarmos a resistência do rotor, e nós temos aqui o R2, que é a primeira curva, a curva em preto contínuo aqui, né, em linha contínua, tanto para o torque quanto aqui para a corrente do estator, nós vamos ter a curva característica que nós já estamos acostumados, certo? Se nós formos aumentando essa resistência, então o R2' é uma resistência maior que o R2, então notem que a curva do torque começa a ficar mais inclinada, então é a curva pontilhada aqui, certo? Ela fica mais inclinada e o valor máximo do torque, a princípio, ele praticamente não se altera, mas a velocidade no qual isso ocorre fica menor. Por sua vez, a corrente, o pico da corrente na partida diminui, mas a corrente em regime não deve sofrer muita alteração. Conforme eu vou aumentando essa resistência, vai chegar uma hora que o pico do torque vai coincidir com o torque de partida. Essa curva aqui em traço e ponto. E a corrente de partida vai continuar caindo. Se eu aumentar demais essa resistência, eu vou começar a perder torque de partida. Mas notem que mesmo com essa resistência maior, o torque de partida dela ainda é maior do que o torque
com o meu motor sem resistência nenhuma, certo? Ou com a resistência puramente do rotor mesmo. Então, para essa máquina, o valor de resistência ideal seria o R2 duas linhas, certo? Eu tenho o torque máximo e tenho uma corrente partida menor. Bom, só que aí tem um pequeno problema, né? Que é o seguinte: depois que a minha máquina parte, notem que a curva do meu motor de torque é mais inclinada. Então, para a mesma carga, a tendência é que o meu motor trabalhe com escorregamento maior, certo? Nós não conseguimos visualizar isso de cara aqui, certo? Mas a máquina com maior escorregamento, ela tende a ter uma eficiência menor. Então, nós usamos esse artifício de colocar uma resistência na partida para aumentar o torque e diminuir a corrente partida. Mas após a máquina chegar ali na velocidade máxima, né, ela estabilizar, a gente deve diminuir essa resistência do reostato para melhorar a eficiência da máquina. Então, não é aconselhável deixar ela operando depois da partida com a resistência. Lembre que resistência sempre é perda, certo? Então, se eu tenho uma resistência no reostato, essa resistência vai estar dissipando energia. Então, procedimento em geral é: parte a máquina com a resistência, depois que ela atingiu a velocidade de regime, nós vamos no reostato e zera essa resistência para diminuir as perdas e melhorar a eficiência do motor. Se vocês compararem tabelas aí de motor considerado de alta eficiência e motor de eficiência padrão, vocês vão ver que motor de alta eficiência sempre trabalha com escorregamento menor. O projetista da máquina, ele tenta diminuir a resistência do rotor, para dessa forma conseguir uma curva mais inclinada de torque e fazer com que a máquina opere com o menor escorregamento possível. Mas isso é uma questão mais para projetista de máquina, né? Essas curvas do torque nós vamos repetir aqui com simulação. Bom, de novo, mais por curiosidade, então a curva anterior é de torque e corrente em função da velocidade. Aqui nós estamos vendo agora uma curva de corrente e de velocidade, ambas em função do tempo, durante uma partida de uma máquina. Então essa máquina foi conectada na rede elétrica, ela começou a puxar uma corrente elevada, certo? Notem que a máquina começa a acelerar de forma bem lenta. Passado um pouco mais de 1 segundo, 2 segundos, ela começa a acelerar de forma mais rápida. Quando a minha máquina se aproxima da velocidade nominal, a sua corrente cai de forma bem pronunciada. Como ela está rodando, essa máquina rodou a vazio, ela passa a velocidade máxima, oscila um pouco e depois estabiliza. Estabilizando na velocidade máxima, a corrente de regime nas fases do meu motor é uma corrente muito baixa. Então essa é uma corrente em regime a vazio. Se eu aplicar alguma carga nessa máquina, essa corrente vai voltar a aumentar. Mas não vai ser igual à corrente partida, certo? Ela vai aumentar num valor mais baixo. Bom, no laboratório nós utilizamos um kit de Lorenzo das nossas máquinas elétricas, que vocês já viram algumas fotos, né? E eu sempre coloco um esquema aqui. A ligação que é feita para esse experimento é em delta, e é uma ligação de 2 polos, então o negativo de uma bobina vai no positivo da próxima. Repito isso para as 3 fases. E para ligar em delta, o positivo da fase U no negativo da V, o positivo da V no negativo da W, e o positivo da W fecha aqui com o negativo da U. Então, se vocês redesenharem essas bobinas, essas ligações, vocês vão ver que isso aqui é uma ligação em delta, ou triângulo, né? Bom, o rotor, ele vai ser, então,
vai ser conectado em um reostato trifásico, onde nós variamos essas três resistências de forma simultânea. E o estator, no primeiro momento, vai ser então alimentado aí com tensão. Ok? Então, do ponto de vista de ligação externa da minha máquina, o lado do estator nós medimos corrente e tensão. No lado do rotor, então, é aplicado o reostato e nós também medimos corrente. Depois, nós vamos inverter. Então, notem que aqui eu tenho as fases U, V e W do estator, aqui K, L e M do rotor. Depois, nós invertemos o que é estator com rotor. Então, nós vamos alimentar através do rotor fases K, L e M. Medir corrente, medir tensão. E o reostato agora vai no estator, nas fases U, V e W. E é medido, então, corrente do estator, né? Onde está o reostato. Então, nós fazemos aí vários ensaios, certo? Nós começamos a partida com o reostato no rotor. Na verdade, nós não temos no nosso laboratório um reostato que varie continuamente a resistência, certo? Nós temos um reostato que tem 4 posições. Uma primeira posição está curto-circuitado, uma segunda tem uma resistência de um valor, na posição R3, na posição R2 vai aumentando a resistência e na posição R1 tem uma resistência do maior valor, certo? Então a gente sai de uma posição que o nosso equipamento curto-circuita o rotor e vai para outras posições que vão aumentando o valor da resistência. Então a gente faz isso aí, fazemos 4 partidas, sempre aplicando 42 volts no rotor, medindo o valor da corrente de pico e a corrente em regime no estator e no rotor. E também o tempo aí de partida, certo? Essa medição de tempo que a gente faz no laboratório não é muito precisa. Como é algo meio manual, né? Então não é algo que a gente tem uma precisão muito boa. Mas é mais para perceber que quando eu aumento esse reostato, certo? Apesar de eu estar melhorando o torque de partida, eu poder estar comparando o tempo de partida entre as máquinas. Entre a mesma máquina, né, variando essa resistência do rotor. Num segundo momento, nós partimos a máquina com maior valor de resistência e vamos em steps passando essa resistência para resistências menores. E vendo o que acontece aí nesse comportamento da máquina, certo? Sempre que eu vou diminuindo essa resistência, a velocidade da máquina vai acelerando. Por quê? Porque aquela curva de torque vai ficando mais inclinada, certo? Quando ela na verdade, uma inclinação mais abrupta. Quando ela tem uma inclinação mais suave, o meu motor acaba trabalhando com um escorregamento maior, automaticamente com uma velocidade mais baixa. Aí nós invertemos, repetimos todo esse processo alimentando pelo rotor. Como o rotor tem uma quantidade de bobinas, seu enrolamento tem menos espiras, então nós aplicamos uma tensão menor no rotor, certo? Para adequar aí a tensão do motor em relação ao estator. E como nós já demonstramos essa partida com diversas resistências, para ficar mais rápido, com o rotor nós só usamos aí 2 valores, certo? Resistência em curto e resistência com dado valor. Então, no laboratório, é esse o experimento, certo? Para demonstrar aqui para vocês, nós vamos de novo fazer as simulações da máquina. Então, eu estava abrindo o MATLAB. Vamos aqui abrir, então, o nosso programa. Ok.
Pessoal, eu notei depois da nossa aula um pequeno problema no programa que eu estava trabalhando, certo? Eu acho que eu fiz alguma alteração e eu vi que o valor das reatâncias estavam sendo multiplicados 2 vezes por ômega. Então, na verdade, eu estava mexendo demais no ômega. Eu acho que eu devia ter trabalhado em alguma alteração e esqueci de ajustar. Então, eu vou começar a aula repetindo o ensaio do semestre da aula passada, certo? Que eu vi que tinha alguma coisa no comportamento que não estava muito bom, então eu vou repetir primeiro essas alterações da tensão para depois a gente aplicar essa mudança da resistência, certo? Então eu estou aqui com o roteiro, eu vou começar então alterando o valor dos componentes, vou colocar aqui do lado. Opa. Então, a resistência do estator 0,73, a resistência do rotor 1,15, a reatância de dispersão 4,1 mili, a reatância de dispersão do rotor é igual, e a reatância de magnetização 39,2 mili. Então, 39,2 mili. Perfeito. Certo, pessoal? Só para confirmar, tá tudo certo ainda com o áudio e o vídeo, nenhum problema? Nada travou? Tá de boa. Joia, obrigado. Opa, na verdade eu queria um MATLAB. Então eu vou repetir as curvas variando tensão, certo? Antes de aplicar a variação aí da resistência do rotor. Então, variando tensão, vou rodar aqui o primeiro caso, com tensão e frequência nominal. Então, aqui é a curva do torque, a curva do ângulo e a curva do módulo da corrente. Então, o que nos interessa mais é a curva aqui do torque e do módulo da corrente. Vou repetir, então, esse cálculo. Vou variar, então, a tensão. 0,1. Ou seja, baixei em 80%. Então, baixei a tensão, o torque baixou. Aí não tem muito segredo, certo? Vou rodar aqui com 60. Vamos rodar com 40. E vamos rodar com 20%. É basicamente o que faz como eu comentei com vocês, é basicamente o que faz um soft start. Então, sempre que eu vou baixando a tensão, sem mexer na frequência, a minha corrente partida ela cai mais ou menos linearmente com a tensão. Agora, o meu torque cai de uma forma bem mais pronunciada. O torque cai de forma quadrática. Vou repetir isso aqui agora, variando somente a frequência. Então, vou voltar aqui à condição inicial. Tensão e frequência nominais. Vamos colocar aqui então os dois. Vou colocar a curva. E vamos agora alterar a frequência. Então eu estava com 60 Hz, eu vou baixar essa frequência para 80% de 60 Hz. Então notem que quando eu baixei a frequência, a minha corrente de partida aumentou. O meu torque de partida também aumentou, certo? E como eu baixei a frequência síncrona fica mais baixa, certo? A frequência síncrona ficou mais baixa. Bom, vou rodar rapidamente aqui. Então, vou colocar aqui 60%.
40% da frequência. E por último aí 20% da frequência. Então sempre que eu baixei a frequência, a corrente partida foi aumentando. E o pico do torque também. Certo? Meu torque também foi sempre aumentando. Então, baixar a frequência, se eu tenho controle sobre essa frequência, é uma boa estratégia, certo? O problema é que a corrente também sobe bastante. Mas notem que a minha corrente, ela saiu aqui de algo próximo de 40, né? Devia estar com uns 35, 37, e chegou a 70, ou seja, ela não variou linearmente, não. Ela não chegou a dobrar, né? Eu baixei em 5 vezes e a corrente não aumentou 5 vezes. Então, eu vou repetir mais uma vez, mas agora nós vamos variar de forma simultânea tanto a frequência quanto a tensão. Então eu vou rodar primeiro a condição nominal. Então aqui eu tenho o torque. Aqui eu tenho a corrente. E vamos então agora variar os dois de forma simultânea. Vou rodar aqui com 80%. Então, agora sim, um resultado mais próximo do real. Então, notem que quando eu baixei de forma simultânea tensão e corrente, é quase como se eu tivesse pegado a minha curva de torque e deslocado para a esquerda. Então, notem que a velocidade síncrona tem que ter diminuído. O pico deslocou também para uma frequência mais baixa e automaticamente meu torque de partida aumentou um pouco. A minha corrente, ela também baixou. Então eu consegui aqui melhorar o meu torque de partida e baixar a corrente de partida. Então eu vou fazer isso mais algumas vezes. Vou baixar aqui para 60%, tensão e frequência proporcionalmente. Baixar aqui para 40%. E por último, 20%. Bom, notem então que o meu torque de partida, ele foi sempre aumentando. Saí aqui de uma curva de torque, conforme eu fui baixando a frequência, obviamente a frequência síncrona ela baixa, né? Então a minha máquina sempre vai estabilizar numa velocidade menor. E a minha corrente de partida foi sempre diminuindo. Certo? Então, com um software adequado e um inversor de frequência, eu consigo fazer com que a minha máquina parta na corrente nominal, ou seja, ela não precisa partir com uma corrente muito alta, e eu ganho torque ainda de partida. Certo? Então é isso que faz um inversor de frequência na chamada aí controle VF, certo? Ou seja, a razão entre tensão e frequência constante. Certo? É o modo mais, como se diz, comum aí de partida em motor, aí, em inversores de frequência, certo? Tem outros modos de funcionamento, né, que é o controle vetorial, mas a gente não vai abordar isso aqui no nosso curso, certo? O modo mais comum aí é o modo aí de partida VF constante. Nós conseguimos, então, ganhar torque e reduzir corrente de partida, ou seja, é tudo de bom, né? Só tem pontos positivos. Qual que é o ponto negativo? Você precisa de um inversor de frequência que não é barato, certo? Então, se você tem um inversor de frequência, você consegue fazer isso. Dúvidas, pessoal? Curiosidade? Tá tranquilo. Tranquilo. Então eu repeti essas duas curvas, na verdade essas três, né? Variei só tensão, variei frequência, depois variei os dois, tensão e frequência proporcionalmente, porque tinha um pequeno erro no programa e as minhas curvas da aula passada não ficaram tão erradas, mas elas ficaram um pouquinho pior quando eu baixei a frequência, certo? Então repeti aí as curvas da aula passada. Agora sim... Professor, Oi. essa análise que o senhor está fazendo é mais para provar o que a teoria diz, né? Exatamente, para demonstrar para vocês
que a teoria está correta, certo? Esse é o objetivo de fazer simulação, né? Nós podemos rodar a máquina em diversas situações sem correr o risco de queimar, né? Se eu fosse, por exemplo, mexer só na frequência e mantesse a tensão, eu ia queimar a máquina naquelas primeiras partidas, certo? Aquela corrente de partida muito elevada ia queimar tudo. Eu consigo fazer em simulação, né? Na simulação aceita qualquer coisa, não queima. Então essa que é a vantagem, por isso que a gente simula, certo? Para poder prever o comportamento dos nossos equipamentos sem correr o risco de danificá-los, né? Beleza. Tá joia. Agora sim, nós vamos para o experimento de hoje. Então vou voltar aqui. Vou voltar aí para tensão e corrente, tensão e frequências nominais, e vou fazer a primeira curva de torque. Eu queria, na verdade, apagar isso aqui. Então, deixa eu fechar as curvas, os gráficos e partir de novo. Então, minha curva aí de torque. Curva, isso aqui é o módulo, né? E aqui a curva de... Aqui sim o módulo. Bom, o que nós vamos fazer agora é somar aqui no rotor o valor da resistência do reostato. Então, a primeira curva é com o reostato em 0. O próximo valor, deixa eu ver o roteiro, meio, 1, 2, 4, sempre dobrando a resistência, né? Então vamos começar com 0,5. Vou somar aqui 0,5 e vamos rodar novamente. Então, quando eu aumentei essa resistência, notem que a inclinação da minha curva ela diminuiu, ficou mais suave. Automaticamente, o torque de partida, o torque máximo aqui, ele também foi para uma frequência mais baixa. E o torque de partida aumentou. Vamos ver a corrente. Desculpa, pessoal. Na verdade, eu estava mostrando aqui outra coisa. Agora sim, a corrente ela diminuiu. Agora sim, o torque. Essa máquina ela já tem uma resistência do rotor meio alta, né? Então ela tem uma inclinação aqui já meio forte. Conforme eu aumentei a resistência, o torque ficou mais inclinado, uma inclinação mais suave, quero dizer, e o pico ele se deslocou, e o torque de partida aumentou. Então eu melhorei o torque, mas baixei a corrente. Vamos colocar o próximo valor, que é 1 ohm do reostato, somando aqui com a resistência do rotor. Vamos rodar. De novo, a minha curva de torque foi se deslocando, ficando mais inclinada. O torque máximo foi para uma frequência menor, mas eu também ganhei torque de partida. A corrente foi caindo. Vamos então agora aplicar 2, que é o próximo valor do nosso reostato. E já vou aqui colocar também 4, dobrando mais uma vez. Então, notem que com o último valor de resistência, o valor de 4, eu já apliquei uma resistência muito alta. Notem que, apesar desse torque de partida ainda estar maior do que o torque de partida com a máquina com resistência 0, eu já comecei a perder um pouco de torque de partida. O módulo da corrente continua caindo, então pode ser algo interessante porque eu ainda diminuí a corrente de partida. Certo? Então isso é o que ocorre quando nós aplicamos uma resistência no rotor e variamos aí esse valor da resistência, o reostato, né, para variar a resistência do rotor. E é esse procedimento que eu gostaria que vocês fizessem aí no roteiro, certo? Então vamos dar uma olhadinha no roteiro. Então o objetivo é calcular a curva de torque e módulo da corrente com variação da resistência do rotor. Então nós temos aqui os dados da máquina, os dados do reostato. Então nós precisamos, no programa que vocês têm aqui, né? Vocês precisam inicializar os valores das resistências e reatâncias.
somando sempre na resistência do rotor o valor de Rx. Então, o primeiro valor de Rx é 0, mas não esqueçam de colocar o valor da resistência do rotor, certo? Então, o primeiro valor vai ser com 1,15. O segundo valor vai ser 1,15 mais 0,5. Cadê? Aqui. Mais 0,5. Depois 1,15 mais 1. E assim por diante. Plotar as curvas de torque e módulo da corrente com essa variação aí de Rx. Aqui de novo o programa que está disponível para vocês no Moodle. Certo? Aqui não está as curvas do plot, certo? Que está aqui no programa que está disponível. Então, aqui tem mais algumas informações aí. Certo, pessoal? Então esse era o objetivo aí dessa aula de hoje. Eu tentei aí resgatar um probleminha que aconteceu na aula passada com as curvas de torque e demonstrar para vocês em simulação que variando a resistência do rotor, a gente consegue aí melhorar a partida da máquina. É claro que tem que ser uma máquina com rotor bobinado, certo? Hoje em dia, máquina com rotor bobinado não é muito comum. Por quê? Porque é mais barato eu ter uma máquina com rotor gaiola de esquilo, que é um rotor bem compacto e mais barato de ser construído, e usar um inversor de frequência, certo? Então essa ideia aí é algo que a gente fazia mais no passado aí, quando os inversores ou não existiam ainda ou eram muito caros, certo? Hoje em dia com o inversor de frequência praticamente perdeu o sentido aí essa estratégia aí, certo? Mas nosso objetivo aqui é mais conceitual, né? E mais entender aí o funcionamento da máquina e também entender que uma máquina com maior eficiência, ela tem que ter uma resistência de rotor menor, para assim ela ter uma curva de torque mais inclinada, certo? Mais inclinada e automaticamente funcionar com escorregamento menor. Funcionando com escorregamento menor, a gente melhora a eficiência da máquina. Curiosidades aí, pessoal? Dúvidas? Bom, pessoal, então, não tendo aí mais nenhuma questão, nossa aula acabou sendo um pouco mais curta, né? Que a gente já tinha visto boa parte da parte de simulação a gente já tinha visto, né? Então, eu acho que ela acabou indo um pouco mais rápido aí. Semana que vem nós vamos ter mais uma aula síncrona, certo? Eu vou tentar juntar na semana que vem os experimentos 11 e 12, certo? Vamos ver se eu consigo fazer tudo em uma aula só. Fazendo isso, a gente deve encerrar aí as nossas aulas, certo? Aí vocês vão ficar somente com a pendência dos relatórios e eu com a pendência de corrigi-los, né? Professor. Oi. Então assim, os próximos relatórios são simulação? É isso? São simulação. 11 e 12? Exatamente. Vocês já fizeram simulação ou estão fazendo a simulação do experimento passado, né? Só vai variar o objetivo, né? Lá vocês fizeram a simulação, aqui eu quero que vocês repitam a simulação 5 vezes, né? Variando o valor da resistência do rotor. Isso, o mesmo que beleza, eu fiz então aí na última parte da nossa aula aí, certo? Sim, beleza. Valeu, professor. Tá. Na aula de simulação, da aula passada, eu pedi para vocês estenderem a faixa de funcionamento do motor, né? Indo ali de freio, motor até gerador. Aqui podem trabalhar só na parte ali do motor, operando na parte de motor mesmo, certo? Não precisa fazer a curva estendida. Beleza, valeu, professor. Tá jóia, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida ou curiosidade que vocês queiram discutir, era o que eu tinha para a nossa aula de hoje. Então eu estou encerrando a nossa aula. Nós voltamos a conversar semana que vem, que também vai ser uma aula síncrona, certo? Então valeu, pessoal. Até eu me perco um pouquinho aqui com a câmera. Até semana que vem.